Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Componente Matemática. Eu sou a professora Simone Silva, professora de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas, do EJA, quinta fase, Ensino Fundamental. Vamos conhecer a aula? A nossa aula de número 8 tem como objeto de conhecimento fração decimal, com detalhamento em representação de frações decimais, aplicação. Então, vamos lá iniciar a nossa aula. Como vocês puderam ver aí no nosso detalhamento, esta aula vem trabalhando aí frações decimais, mas ali, aplicação no dia a dia. E talvez vocês possam estar se perguntando, para que estudar fração decimal? Onde é que eu vou aplicar? A gente usa no cotidiano mais do que você possa imaginar, não é? Nós passamos aí pela situação de dividir pizza em partes iguais, também calcular aí a taxa de juros quando nós vamos fazer empréstimos, e a fração decimal está aí imbuída, faz parte de todo esse processo. Mas, se nós vamos estar aí estudando a aplicação de frações decimais, nós precisamos entender o que é uma fração decimal. O que é que vem a ser uma fração decimal? Então, para que você não esqueça mais, fração decimal é toda fração onde o denominador, aquele número que vem ali na parte de baixo, é uma potência de 10. Então, pode aparecer ali no denominador 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai. Mas o interessante é que fração decimal pode ser transformado em número decimal, que também nós usamos bastante no nosso dia a dia. Acompanhe aí a leitura na sua tela. Fração decimal, nós já vimos aí quando é uma fração decimal, não é verdade? Pode ser escrita, pode ser transformada em um número decimal. E eu acabei de dizer para vocês que número decimal também é muito presente no nosso dia a dia, principalmente porque nós manuseamos aí diariamente dinheiro. E no dinheiro aparece a parte dos centavos. Então, todo número decimal, ele é caracterizado pela parte inteira e pela parte decimal. Mas qual é a característica dele? É a presença da vírgula, que separa a parte inteira da parte decimal. E quando eu digo a vocês que nós usamos no dia a dia, se você tiver que fazer uma compra e pagar R$ 3,55, perceba que é o número decimal, porque após a vírgula existem números diferentes do zero e outras situações aí a gente também vivencia com o número decimal. Pois bem, voltando aqui para a nossa leitura, toda fração pode ser escrita por um número decimal. Para transformar uma fração em número decimal, se seguem 2 passos para evitar que você se complique, que você erre. Qual é o primeiro passo? Você vai repetir o numerador. E o segundo passo, você vai separar com uma vírgula, olha aqui, fundamental, a parte decimal com tantas casas decimais quantas forem os zeros do denominador. Ficou meio complicado? Então, vamos aqui avançar, que é para você ver como se procede diante disso. Aqui nós temos, uma fração decimal. Por que ela é classificada como fração decimal? Observe aqui o denominador. O denominador é uma potência de 10. Não é? Temos uma fração decimal e queremos transformar essa fração em número decimal, em um número que apareça vírgula e que depois da vírgula tenha números diferentes de zero. Então, para transformar 596 centésimos em número decimal, o primeiro passo, qual é? Repetir o denominador. Houve a repetição. Imagine que antes de aparecer a vírgula, você repetiu 596. Qual é o segundo passo agora? Você vai colocar a vírgula para que apareçam as casas decimais. Mas quantas casas terão após a vírgula? Quantos números ficarão após a vírgula? Quem vai lhe indicar isso
é a quantidade de zeros que aparecem aqui no denominador. Então, a gente percebe que aqui aparecem 2 zeros. Então, após a vírgula, irão aparecer 2 casas. Nós teremos 2 números após a vírgula. Para você não colocar a vírgula em lugar errado, pegue aqui o número que você repetiu, 596, e conte, ó, da direita para a esquerda. Quantas casas, quantos números ficarão após a vírgula? 2. Então, 1, 2, e quem vai entrar? A vírgula. Pronto. A fração decimal que estava aí, nós transformamos em um número decimal. Então, a grande característica, não é para que você tenha segurança plena de que você transformou ali a fração decimal em um número decimal, é a presença da vírgula e números diferentes de zero após a vírgula. Mas para ficar melhor fixado, vamos continuar lá nos exemplos para que você entenda melhor. Olha aí, vamos representar as frações decimais como números decimais. Não esqueça, nós temos frações decimais, A, B e C, como você pode ver. E por que que elas são frações decimais? Porque aqui no número de baixo, que nós chamamos de denominador, aparecem aí potências de 10. Quando eu falo potências de 10, é porque eu tenho 10 elevado a 1, que vai dar 10, 10 ao quadrado, que dá 100, e apareceu aí também o 10 ao cubo, que dá 1000. Então, como apareceram aqui nos denominadores números que são potência de 10, essas frações são classificadas como frações decimais. Tudo bem? O que é que nós temos que fazer agora? Pegar essas frações e transformar em números decimais. Quem é o nosso guia? Vai ser a quantidade de zeros que aparecem lá no denominador. Então, preste atenção aqui no primeiro exemplo. Quantos zeros aparecem? 1. Então, você já vem aqui e já sabe que depois da vírgula você vai ter uma casa. Vai aparecer um número, ok? O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar o 43 e vem da direita para a esquerda. Quantas casas teremos que ter? 1. Então, você vai colocar 1 e a vírgula. Pronto. Você já transformou o primeiro número em número decimal. Aí, vamos aqui para o segundo. Repete o 43, ok? Mas não esqueça que, nesse caso, nós precisaremos de 2 casas depois da vírgula. Então, 43, você, para não errar, considere sempre da direita para a esquerda para fazer a contagem. Então, se são 2 casas, são 2 números após a vírgula. Aí você vem 1, 2 e coloca a vírgula. E aqui você vai completar com 0. Na letra C, para você não errar, repita o 43. Só que você está transformando essa fração decimal em número decimal. A gente sabe que após a vírgula terá que aparecer aí número diferente de 0. Nessa letra C, quantos números estarão após a vírgula? 3. Então, aqui no 43, que você já colocou, que você já repetiu, você vem contando número de casas sempre da direita para a esquerda. Se são 3 casas, 1, 2, 3 e a vírgula. Aí você deve estar se perguntando, mas ficou aí espaço em branco. O que é que eu tenho que fazer? Você vai completar com 0. Tanto aqui na parte decimal, quanto na parte inteira. Mas ainda, vamos aqui avançar. Ó, temos outros exemplos. Agora, trabalhando com 432. Então, repita 432 e observe a quantidade de zeros lá no denominador. Quantos zeros existem lá? Só 1. Então, quantas casas decimais, quantos números após a vírgula? Só 1. Mas para que eu localize a vírgula de maneira certa, eu vou considerar da direita para a esquerda. Então, 1, ó, já contei aqui, uma casa, vou colocar a vírgula.
O próximo, repito o numerador, 1.357. Agora eu vou estar atenta aqui à quantidade de zeros. Um zero, uma casa após a vírgula. Então, e já ponho a vírgula. A vírgula vai ficar bem aqui certinho entre o 5 e o 7. E a letra F, 1/10. Então, você vem, repete o 1 e esteja bem atento à quantidade de zeros lá no denominador. Então, se eu tenho 0, eu vou ter uma casa após a vírgula. Considere sempre da direita para a esquerda. Então, pode acrescentar a vírgula. Mas ficou aqui em branco. Aqui, ó, antes da vírgula, ficou em branco. Você vem e adiciona o 0. E a letra G, você vem, repete o 3, mas para você fazer aí a adição correta da quantidade de casas decimais, não esqueça da dica. Considere aí da direita para a esquerda para fazer a contagem. Nós temos 3 zeros, então nós teremos aí 3 casas decimais, 3 números decimais. 1, 2, 3 e pode colocar vírgula. Ficou espaço em branco, então você vem e completa com o 0. A dica, né, máxima é essa. Observe lá a quantidade de zeros que há no denominador e é ele que vai lhe guiar. Quantas casas decimais haverá naquele número? Não é quantos números existirão depois da vírgula. Mas o interessante é que dentro aí das frações decimais, quando a gente transforma também em números decimais, existem casos de frações decimais especiais e que fazem muita parte aí do nosso cotidiano, que integram o nosso cotidiano, já que nós estamos vendo a aplicação de números decimais. Vamos então aí conhecer quais são essas frações decimais especiais. Acompanhe aí então a leitura na tela, não é? O que é que nós vemos aqui? Nós vemos, ó, R$1, nós vemos moeda. Já que nós estamos falando de aplicação, não é? De frações decimais e especialmente de frações especiais decimais, frações decimais especiais no nosso dia a dia, nós temos aqui dinheiro, moeda. Nós temos ao todo aqui 25 centavos, ok? 25 centavos que nós reunimos aí 4 moedas e que formaram R$1. Se nós pegarmos uma moeda de 25 centavos, nós teremos aqui a fração 1/4, porque eu peguei uma moeda de 4. E quando eu pego uma moeda de 4, eu pego exatamente quanto? 25 centavos. E essa fração aqui, ela é muito utilizada, esse número decimal aqui, ele é muito utilizado no nosso dia a dia, por quê? Porque ele aparece em situação de medidas, a questão da moeda brasileira, que é o 25 centavos, e também aparece na parte de porcentagem, não é? E aqui, se você perceber também, ó, a escrita tanto da fração quanto do número decimal são escritas diferentes, mas eles representam o quê? A mesma quantidade. Sem contar que eu posso pegar aqui 25 centavos e transformar em uma fração decimal. Como? 25/100. Então, daqui eu já percebo que 1/4 tem o mesmo valor que 25/100. Avançando então aqui, no nosso caso de frações decimais especiais, nós temos aí de novo R$1 formado por moedas de 25 centavos. Mas agora nós não vamos pegar só uma moeda. Agora nós vamos pegar aí 2 moedas, ó, de 25 centavos. Nós dividimos R$1 em 2 partes e dessas 2 partes nós vamos utilizar só uma. Então, nós vamos utilizar uma parte
de 2, tudo bem? Só que uma parte de 2 aí, se você perceber, nós vamos ter o valor de 50 centavos. Perceba de novo, ó, meio vai representar a mesma quantidade que 0,5, 50 centavos. Só que este número decimal eu também posso escrever em forma de fração decimal, que vai ficar aí, ó, 50 sobre 100. E onde é que nós usamos essa fração decimal? Ela representa ali, queridos, a questão de dividir em partes iguais. Quem nunca aqui na vida não passou por aquela situação da gente ter que dividir o bombom com alguém, uma barra de chocolate, e um adulto, a nossa mãe, o nosso pai, avô e por aí vai dizer assim, não, tem que ser metá-metá, dividir no meio, igualzinho para ninguém ficar chorando. Pois é a aplicação aí no cotidiano de quem? Dessa fração decimal especial. E temos aí mais uma fração especial decimal, que agora quem é? 3/4. De novo, nós estamos considerando aí R$1. Só que agora, se você perceber, nós pegamos 3 moedas de 25. Então, nós pegamos 3 partes de quanto? 4. Só que em termos de dinheiro, de valor, nós pegamos aí 75 centavos. Olha aí, a aplicação de número decimal e fração decimal no nosso dia a dia. 75 centavos, que é escrito de maneira diferente da fração, mas que representa aí o mesmo valor, que vai representar a mesma quantidade. Só que 75 centavos nós podemos escrever na forma de quê? De fração decimal, que será 75 de 100. E que também é muito utilizado aí no nosso dia a dia, quando a gente está trabalhando a questão da porcentagem. Então, não adianta a gente pensar que a matemática está totalmente desalinhada com o nosso cotidiano. Não, a matemática ela não está em paralelo com o nosso cotidiano. Ela anda ali junto porque ela é uma ferramenta para a nossa vida. Mais uma observação para você. Bora lá voltar ali no exemplo da moeda para que você possa perceber algo e fazer a anotação. Observe aí novamente. Aqui no exemplo da moeda, o que foi que eu disse para vocês? São escritas diferentes, mas representam o quê? A mesma quantidade. Deixa eu passar esse número decimal aqui para a fração decimal. Ó, a fração inicial, que foi esta aqui, certo? Ela representa a mesma quantidade que a nossa fração aqui, final, decimal. São frações de escritas diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. Na matemática, quando frações com escritas diferentes representam a mesma quantidade, nós estamos diante de frações equivalentes. Fica aí para você anotar, tá? E matemática é isso. Estudar matemática é isso. Quando a gente pensa que vai estar estudando ali somente conteúdo, não. Aquilo ali está linkado ao outro conteúdo e que acaba viabilizando, o desenvolvimento, a aplicação daquele exercício, daquela situação. Mas para ficar melhor fixado agora, vamos ver aí mais um exemplo de fração decimal e número decimal no dia a dia. Acompanhe aí a leitura. Murilo, o avô de Alice, distribuiu R$100 entre seus 3 netos. Para Alice, ele deu R$20. João recebeu 25 centésimos do dinheiro e Bianca recebeu o restante. Então, já que nós fizemos a primeira leitura, vamos agora fazer destacando aí algumas informações. O Murilo, que é avô da Alice, do João e da Bianca, ele vai distribuir R$100 entre eles, ok? Para Alice, ele vai dar R$20.
Para o João, ele já vai dar 25 centésimos do dinheiro, ou seja, 25 centésimos de 100. E a Bianca vai receber o que restar. Letra A. Que fração do total representa a quantia que Alice recebeu? Podemos afirmar que essa é uma fração decimal? Por quê? Bora esquematizar aqui, não é? Pegar esse enunciado e transformar aqui em um esquema para nós resolvermos. Quantos reais o Murilo ele vai dividir entre os netos? 100 reais, certo? Esses 100 reais aqui vem para Alice, vem para o João e vem para a Bianca. Tranquilo? Então, o que acontece? A Alice de cara já vai pegar 20 reais. Mas o João, ele tem que saber um pouco aí de fração decimal e número decimal para ele ficar esperto para ver quanto vai receber. O que a questão diz? Que ele vai receber 25 centésimos. E nós acabamos de ver que 25 centésimos é a mesma coisa que 1/4. Então, o vovô dele vai pegar aí os 100, vai dividir em 4 partes iguais e uma parte aí ele vai dar para quem? Para o João. Então, daqui a gente já percebeu, a gente já sacou que o João vai receber 25 reais. Mas a Bianca, ela vai receber o que sobrou. Então, o que já foi pago aí? Preste atenção. Já foi pago para Alice. Opa, deixa eu apagar aqui. Já foi pago para Alice aí, não é? A questão de 20 reais. E também já foi pago para o João 25 reais. Então, dos 100 reais, já saíram 45 reais. Quanto a Bianca vai receber? 100 menos 45, que vai ser 55. Então, com essa informação agora, vamos de lá na letra A. Isso daí foi o esquema para a gente ir lá na letra A e nas outras que virão. Que fração do total representa a quantia que Alice recebeu? Qual era o total? O total era de 100 reais. Quanto a Alice recebeu desses 100? A Alice recebeu 20 reais. Está aí a fração decimal que representa. Podemos afirmar que é uma fração decimal? Com certeza, porque aqui o nosso denominador, ele é uma potência de 10. Como ele é uma potência de 10, isso daí é a característica de fração decimal. Tranquilo? Então, a letra A já foi. Vamos ver aqui a próxima interrogação. Que número decimal representa a parte do dinheiro que João recebeu? Preste atenção que agora é número decimal. Tem que aparecer um número com vírgula. Então, aí, não é o número que vai representar a parte do dinheiro que João recebeu será, você lembra que era 100 reais e que o João recebeu 25 desses 100. Então, se há 2 zeros no denominador, nós teremos 2 números depois da vírgula. Então, venha aqui, escreva 25 e considere da direita para a esquerda. 2 números após a vírgula, 2 casas decimais, 1, 2, vírgula. Aí está o número decimal que representa a parte do João. Que fração decimal representa esse numeral? Sem querer, nós já respondemos aqui logo no início, ó. 25 sobre 100. A letra C. Quanto João recebeu em dinheiro? Ele recebeu aí 25 reais. Olha aí a aplicação direta de fração decimal e número decimal no nosso dia a dia. Não adianta a gente pensar que fração decimal, número decimal não nos acompanha. Acompanha sim e resolve tanta situação que vocês nem imaginam. A letra D, que número decimal
representa a parte que Bianca recebeu do avô. Você lembra que nós tivemos que tirar ali do todo a parte que a Alice, que o João já tinha recebido, não é? E o que restasse ia ficar para Bianca? Pois bem, dos R$100, a Bianca recebeu 55. Mas a questão não está perguntando a fração decimal. A questão está perguntando que numeral, que número decimal aí representa a parte da Bianca. Então, nós vamos pegar essa fração decimal e transformar aí em número decimal. Se nós temos aqui 2 zeros, então nós teremos aí 2 casas decimais, 2 números após a vírgula. Escreva o 55, não precisa ter receio, repita o número. Agora, ali da direita para a esquerda, você vai contar a quantidade de casas decimais. São 2, então você vem 1, 2, vírgula. Ficou um espaço em branco? Ficou uma casa em branco depois da vírgula? Complete com 0. Então, aí está respondida, né, a questão que nós tivemos aí para fixar melhor e que, se com certeza você esteve atento, você percebeu o quê? Que é situação cotidiana. É o que a gente passa dentro de casa quando se vai dividir dinheiro para o lanche entre os filhos, quando se vai pagar uma conta, e é algo básico, algo que faz parte do nosso dia a dia. Mas para ficar melhor fixado, vamos ver aí alguns exemplos e faça todas as anotações possíveis. Acompanhe aí na tela. Nós temos aí o seguinte, ó, nós vamos ter o número, a fração decimal aí, ó, 3/10, 3 décimos, e agora nós vamos fazer a transformação dessa fração decimal para número decimal. Qual é o carro-chefe? Quem é que vai nos guiar? A quantidade de zeros aqui. Quantos zeros nós temos? 1. Então, nós teremos uma casa após a vírgula. Venha, repita o 3 seguramente, ok? Agora, considere aí da direita para a esquerda. Se nós teremos uma casa, põe a vírgula e completa com 0. Pronto. É uma maneira também de escrever 3 décimos. O próximo, 45/10. Eu quero transformar em número decimal, eu quero transformar em número com vírgula. Então, repita seguramente 45 e da direita para a esquerda. Aí nós vamos ver quantos números ficarão após a vírgula. Se eu tenho um 0, um número ficará após a vírgula. Então, começando a contagem, 1, aí você pode adicionar a vírgula seguramente. Mais um exemplo para ficar aí para você, fixado melhor, 517/100. Então, para você transformar esta fração decimal em número decimal, o que é que você vai fazer? Repita o 517 seguramente e agora observe a quantidade de zeros que aparecem. Quantos zeros aparecem? 2. Então, aqui no nosso número, terão que aparecer 2 números após a vírgula, 2 casas decimais. Então, 1, 2, vírgula. Não esqueça, sempre da direita para a esquerda. Mais exemplo aí, 348/100. Então, qual é o primeiro passo aí para transformar essa fração decimal em número decimal? Isso mesmo, repetir o 348. Qual é o segundo passo que você tem que conferir? Exatamente, a quantidade de zeros que aparece no denominador, considerando da direita para a esquerda, se são 2 zeros, 2 casas decimais. Aí está. Então, essa aí nós vimos diretamente a aplicação de frações decimais, números decimais aí no nosso dia a dia, nos auxiliando, não é? Como eu sempre digo, a matemática ela é uma ferramenta no nosso dia a dia. Embora a gente ache que ela não tem nada a ver, que ela é muito difícil, não é não. Ela é uma auxiliar. Então,
Eu espero que vocês tenham feito todas as anotações e que a partir de hoje percebam frações decimais no cotidiano. Até o próximo encontro.